A paz, mais um culto no Ministério Restauração da Noiva. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Hoje de manhã o Senhor falou comigo. E Ele falou, fala mais do meu espírito. Explica para o meu povo que o meu espírito é que eles têm que conhecer e saber que todas as coisas Ele faz para manter a sua comunhão, a presença do Espírito Santo conosco. O que mais interrompe comunhão com o Espírito Santo é as nossas preocupações, sentimento, vontade, é a sua distração. Então, para você ter uma comunhão com o Espírito Santo, você precisa se acalmar. A Bíblia fala assim, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, diga comigo, um ponto, fala aí. Ficar calmo, quieto. Para quê? Para prestar atenção quando o Senhor está falando. Quando mais o Senhor consegue falar comigo, é quando eu acordo, igual hoje eu acordei umas 3:30 da manhã, aí eu vou no banheiro, tomo uma água e volto para a cama. Ali porque eu estou descansado, eu estou tranquilo, aí Ele vem me dar sonho, me dá visão, me dá uma palavra, como Ele deu hoje. Então, por quê? Porque o Senhor também não vai te incomodar quando você está cansado, sobrecarregado, quando você não quer. Então, quando eu acordo de madrugada, e estou bem tranquilo, procuro ficar mais tranquilo ainda, e eu falo assim, fala Deus, fala Deus. E aí eu fico ali. De repente eu dou um cochilo, Ele fala comigo. Mas também, se eu quiser sentir o Espírito Santo, ter uma comunhão, eu tenho que aprender a tirar momentos em que eu me desligo de tudo e presto atenção só nele. Por isso que eu falo assim sempre para as pessoas, não dê importância às coisas, porque daí você consegue ficar um momento sem pensar em nada. Mas uma coisa que eu quero que vocês saibam, independente disso, o Espírito Santo está em vocês quando vocês gostam de Jesus, buscam a Jesus e estudam a palavra. Quando vocês estudam a palavra de Deus e obedecem, o Espírito Santo vem sobre nós para nos ajudar. Ele mora em nós para nos selar como filhos, mas Ele vem para nos ajudar quando nós estamos obedecendo. Então, uma coisa bem interessante que o Espírito Santo apaga na tua vida, e você pode ver que a nossa face, o nosso coração, a nossa vida parece que fica faltando algo, é quando nós estamos com problema com pessoas, principalmente com irmãos da igreja, com pastor, com patrão, com pai, com mãe, com a esposa, com o esposo. Então aí você parece que é cortado, definitivamente assim você se separa do Espírito Santo. Então uma das coisas que nós temos que aprender a amar todas as pessoas é porque sem o amor por todas as pessoas, a tua intimidade com o Espírito Santo ela está cortada. Outro ponto, que você precisa entender, sem o Espírito Santo você não tem como você dizer que você é salvo. A única coisa que vai poder falar assim, eu sou salvo, é quando a presença do Espírito Santo se faz na nossa vida. E o Espírito Santo é muito fácil você perceber, quando você tem o Espírito Santo, primeira coisa, você não valoriza tanto as coisas do mundo. Para manter o Espírito Santo precisa disso. Você não tem problema com pessoas, isso são provas que você decidiu, que você cria para você ter o Espírito Santo. E você começa a ter uma vida em obediência à palavra, tudo por causa da presença do Espírito Santo. Aí você já tem o Espírito Santo. Agora, aprender a receber o Espírito Santo de uma maneira que teu corpo e a tua alma é tomada, aí é outro assunto. Precisa de uma visitação do Espírito Santo mais forte e precisa de uma entrega também mais forte. Mas quando o Senhor lhe coloca dons na nossa vida,
eu acho incrível o dom de orar em língua, porque o dom de orar em línguas é justamente para quem está orando, não é para os outros ficar não entendendo, é para quem está orando não entender aquilo que está orando. Por quê? Porque senão a nossa alma vai dar importância para aquele assunto. E aquele assunto vai tirar a comunhão de Deus, porque você vai ficar prestando atenção no que o Senhor está orando. Então o que o Senhor faz? Ele usa a nossa própria boca para falar em línguas, em mistério, a Deus. Aí nós oramos assuntos que não é bom nós sabermos, porque senão nós vamos nos ocupar com aquele assunto e com isso está vedado a comunhão com o Espírito Santo. Isso é um ponto, tá? Agora eu quero mostrar para vocês na Bíblia que o Espírito Santo, ele sempre tem que estar em nós, porque isso depende da nossa vida. Então no Salmo 51, versículo 7, eu vou colocar no 7, no 11 e no 12, para nós lermos. Tira de mim o meu pecado, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei branco como a neve. Então, olha bem, aqui mostra que o pecado, Deus precisa perdoar o nosso pecado, nos purificar. E como é que Ele fez isso? Por meio de Jesus. Por isso que Jesus é o Senhor. Ele é que purifica os pecados. Para que o Senhor purifica o nosso pecado? Para que o Espírito Santo possa habitar em nós, porque Ele é um Espírito Santo. Então nós precisamos ser santificados pelo sangue de Jesus. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito. Quando é que o Senhor nos tira da presença dEle? Quando nós estamos muito preocupados com a nossa própria vida, com as próprias circunstâncias. Aí nós ficamos, a palavra preocupado significa ocupado antes do tempo. E o Senhor não gosta de preocupação, de ansiedade, de nervosismo, de nada desse tipo de coisa. Por quê? Porque isso é ao contrário da fé. Olha bem, sem fé é impossível agradar a Deus. E você tem que entender o que é sintoma de fé. Sintoma de fé é confiança. Quem tem confiança fica preocupado? Não, ele fica alegre, ele fica em paz. Quem tem confiança fica nervoso com o problema? Não. Entende? Ele pode até ficar valente numa luta, mas não nervoso, aquele nervo que faz mal. Ele não fica ansioso. Então, olha bem, ansiedade, preocupação, nervosismo, é antes de tudo um pecado muito grave. Por quê? Porque ele é contrário à fé. Você, quando está desse jeito, você está dizendo assim para Deus: Deus, eu não confio nas suas promessas, eu não confio no Senhor. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sintoma de fé: quem tem fé é corajoso, quem tem fé não tem medo, quem tem fé é feliz, quem tem fé vive em paz, vive bem. A fé, ela tem as suas características, e a falta de fé também. Falta de fé é pecado, por quê? Porque você não confia em Deus. Quem não confia não está dando crédito para Deus, não está depositando nas mãos dele a sua vida. Por isso que nós vamos ouvindo a palavra, a Bíblia fala assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você começa a conhecer Deus, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é justo, que Ele cuida de você, que Ele te ama, que Ele tem um plano na tua vida, que você pode ir para a luta, que Ele é contigo, vai te dar vitória, vai te prosperar. E você começa a descobrir tudo isso, e você começa a ter paz. Esses tempos atrás, eu comecei a conversar muito com Deus e comecei a ocupar muito, pensando na minha velhice. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim: vem cá, eu não cuidei de você até agora? Cuidou. E eu não vou te cuidar muito mais na tua velhice? Eu falei: vai. Então,
Fica na tua, né? E comigo o Espírito Santo, ele fala meio bruto, sabe? Ele fala assim, ó, fica na tua, tranquilo, né? Por quê? Porque eu não preciso me preocupar, eu preciso preocupar sempre estar cheio do Espírito, sempre agradando a Deus, sempre em paz. Ele vai cuidar da minha velhice. Aí o que acontece? Eu vou usar agora o planejamento da minha velhice para criar uma preocupação, ao qual é um pecado que, em vez de me aproximar de Deus, vai me distanciar dele? Não, nós não podemos estar preocupados. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Toda pessoa cheia do Espírito, ele tem um desejo de ser obediente. E toda pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem uma alegria. Então a Bíblia mesmo fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, nosso Pai querido, Ele não vai ficar contente com a maneira das pessoas buscarem o preocupado. O que você tem que fazer é buscar, em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo. As demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. A prova também, querido, que se você, porque que você recebe o Espírito Santo, tem que conservá-lo. Porque a promessa do Senhor, ela transcende essa vida. A nossa vida eterna está, querido, garantida pela presença do Espírito Santo. Vou provar na Bíblia. João 1,12. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a este ele deu o direito, numa outra versão fala o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Põe no 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nasce um filho de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Por quê? Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, Deus dá o Espírito Santo, que é o poder dele, para você ser feito filho de Deus. Nós cremos em Jesus, e Jesus entra na nossa vida por meio do seu Espírito. Mas ele não pode entrar, querido, se não haver uma concordância tua, um querer teu. E quando o Espírito Santo entra em você, pela tua decisão na fé, agora você se torna filho de Deus. Por quê? Porque ele vai gerar Jesus em você. Como Davi falou, o desejo de ser obediente, você vai ter um desejo de buscar a Deus, buscar a palavra, e aí você vai, querido, recebendo o Espírito Santo, e conforme você vai obedecendo, o Espírito Santo ele vai te dando algumas testificações de que ele está na tua vida. Quando você faz qualquer coisa errada, você tem que prestar atenção, porque o Espírito Santo ele te dá alegria, ele te dá paz e ele te dá amor. Se faltar algumas dessas coisas na tua vida, significa que está havendo um juiz apitando. Está saindo do caminho. Você se magoou com alguém, aquela mágoa está saindo, falta. Começa o jogo de novo. Se arrepende. Por quê? Porque senão você vai perder o Espírito Santo. E você não pode imaginar o prejuízo espiritual que alguém que perde o Espírito Santo, que fica 1, 2 dias sem ele, pode ter. Porque o diabo não vai deixar escapar essa oportunidade. O Espírito Santo ele te sela, ele te brinda. Romanos 8, versículo 9, 10 e 11. E uma prova disso, ó, vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Diga comigo, quem não tem o Espírito Santo, fala aí, que é o Espírito de Cristo, não pertence a Ele.
Então, para que eu possa pertencer ao Senhor, eu busco a Jesus com o propósito primeiro de ser cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que o Paulo está dizendo aqui, nós não podemos fazer nada. Nada que não venha por meio do Espírito Santo é proveniente de Deus. Todas as coisas que vêm por meio do Espírito Santo provêm de Deus e o Senhor vai garantir o sucesso disso de um jeito ou de outro. 10. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Olha bem, se vocês querem ter a vida eterna, então enquanto o corpo de vocês estiver vivo nessa terra, o Espírito Santo tem que viver em vocês, porque daí se vocês morrerem assim, o Espírito que vive em vocês é o mesmo que ressuscitou a Jesus, então ele também vai vivificar o nosso corpo. A única garantia que nós temos de salvação é manter a paz com Deus por meio do seu Espírito. 11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, então aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Glória a Deus. Então, o que nós aprendemos essa noite? Nós aprendemos essa noite que nós precisamos manter a comunhão com o Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque é assim que nós vamos manter a nossa salvação em dia e nós vamos poder ter todas as bênçãos de Deus. O Espírito Santo, ele é dado para que você obedeça a palavra, para que a palavra de Deus se cumpra na tua vida, para que você receba todas as promessas dele na sua vida. E ele é a pessoa de Deus. Ponto. Senhor, abençoa as pessoas que nos ouvem, Deus, meu Pai, para que todas elas entendam, Deus, que é crer em Jesus e ser cheio do Espírito Santo, e assim vai morar com o Papai no céu. Papai do céu, ajuda nós nisso, para a glória de teu nome. Amém. Paz, irmãos, chegamos ao fim de mais um culto no Ministério Restauração da Noiva. Capricha, vamos morar no céu junto. Deus abençoe a sua vida. Venha participar conosco.